noite. Jair, é um jogo muito difícil para vocês já sabem do estilo do jogo do Fluminense, aquele estilo de troca de passe, posse de bola mais alta, mas queria saber o sentimento que vocês saem daqui hoje, até pelos elementos que o jogo teve, vocês tiveram 2 jogadores expulsos, uma análise geral sua desse jogo hoje. Olha, boa noite. Desculpa, mas eu vou fazer uma análise não só do jogo, vou fazer uma análise geral do campeonato. A equipe do Goiás acaba se classificar para a Sul-Americana. Aí você me pergunta, mas vocês perderam o jogo, classificaram? Classificamos, porque a competição não é só um jogo, né? São 38 rodadas. E com 37 rodadas, a equipe para muitos era a primeira a ser rebaixada, com o menor orçamento da Série A, consegue uma classificação para uma competição internacional. Então, nós fomos melhores do que os nossos adversários que brigam pela classificação da Sul-Americana e hoje a gente dá esse presente, infelizmente, com uma derrota, mas para o nosso torcedor acompanhar. O ano que vem, a sua equipe, a equipe do Goiás, em uma competição internacional. Então, estamos todos felizes e sobre o jogo, lógico que triste, né? Mas eu tenho isso na minha carreira, né, de não crucificar atletas, mas sim de elogiar. Então, eu quero dizer que o Dadá, ele é tão responsável quanto Pedro Raul, quanto Tadeu, quanto Dieguinho, jogadores que foram individualmente muito fortes, lógico, pelo nosso coletivo. Ele jogou de lateral esquerdo, jogou de lateral direito, jogou de zagueiro, jogou onde eu botei de meia, onde eu botei, ele correspondeu. Então não é por causa da expulsão dele hoje que nós vamos crucificá-lo. Pelo contrário, queria parabenizar. Eu já tinha falado em outra oportunidade, que é um jogador que vai ficar sempre no meu radar, pela versatilidade, pela competitividade dele. Então, assim, não tem vilão, e sim parabenizar ele pelo excelente campeonato que ele fez. E o jogo é isso que você falou, era um jogo muito difícil, mas lógico que quando você tem 2 jogadores a menos, muda o cenário. Mas hoje é parabenizar a todos os envolvidos aqui, do Edminho, do Paulo Rogério, até, de novo, volto a repetir, do nosso staff, Dadá, Lelê, Rosiron, estamos todos classificados aí para uma competição internacional. Vou fazer uma pergunta dentro pessoal, porque eu tô vendo o seu semblante e eu tô sentindo que você está emocionado hoje. Tô vendo que seus olhos estão marejados, assim. Então eu queria que você falasse um pouco da emoção que você está sentindo. O que se passou no vestiário agora? O que você está sentindo nesse momento? Olha, o que passou é que eu sou esse cara, eu sou o cara espontâneo, que vocês vão ver quando eu estou feliz, quando eu não estou. Eu sou esse cara, né? E eu acho que essa é um dos grandes segredos da nossa gestão. A gente está para acabar um campeonato e não teve um ar de gestão aqui dentro da equipe do Goiás. Jogadores que respeitaram a decisão da nossa comissão, jogadores que se entregaram ao máximo, porque não é difícil você entrar na competição com um orçamento tão baixo, né? Não por opção do Goiás, mas sim por ter vindo de uma Série B, que é muito difícil você conseguir de um ano para o outro uma melhora financeira e conseguir classificar para uma Sul-Americana, livrar com 4 rodadas de antecedência. A gente vê equipes aí que estão rebaixadas já não sei quantas rodadas e a equipe do Goiás, mesmo com uma rodada para acabar o campeonato, já está numa competição internacional. Então é um trabalho de todos e eu fico orgulhoso de ter, né, nem que tenha colocado um grão de areia, mas que tenha dado uma parcela de ajuda para que o Goiás possa disputar mais uma competição internacional. Então, por isso, eu estou assim. Boa noite. Jornalista Gabriel Fortes, da Rádio Sonora FM. Agora, Jair, trocar a caixinha. Você vai pegar agora o São Paulo, que está numa crise danada. Eu queria a sua opinião sobre o próximo adversário. Um adversário dificílimo, uma equipe extremamente vitoriosa. Sempre jogar com o São Paulo é muito difícil. E a gente quer deixar uma boa impressão para a nossa torcida, jogando no Serrinha, comemorando uma classificação para a Sul-Americana, que a gente possa fazer mais um grande jogo e voltar a vencer, né? Que já vencemos no último jogo em casa, que a gente possa voltar a vencer a forte equipe do São Paulo e dar de presente não só a classificação e uma vitória, já que hoje a gente conseguiu dar só a classificação e não a vitória. Boa noite aí, Maicon Ribas, do site Cariocada aqui do Rio de Janeiro. Gostaria que você fizesse uma análise sobre essa partida, já que o Goiás conseguiu segurar a pressão do Fluminense no primeiro tempo, se realmente a expulsão do Dadá interferiu, ajudou um pouco o Fluminense nessa vitória de 3-0. E, emendando essa pergunta, como é que está esse planejamento para o ano que vem? Você continua no Goiás, não continua, tem algum tipo de negociação? A torcida gostaria de saber sobre a sua permanência ano que vem. Olha, primeiro sobre o Dadá, se eu falar que interferiu, eu estou crucificando um atleta que foi um dos meus atletas mais importantes no ano, volto a repetir. O Dadá tem mérito, crédito demais com todos nós. Foi um jogador que se doou
chega a ser cativante a competitividade que tem esse cara. Jogava na lateral esquerda, jogava na lateral direita, beirada pela esquerda, beirada pela direita, volante. Onde você bota, ele joga e corresponde. Então não vai ser um jogo que vai tirar o Campeonato Brasileiro que ele fez, acho que uma das grandes revelações, acho que é o primeiro campeonato da Série A, um jogador que veio da Água Santa e foi um dos grandes destaques. Então não foi por causa disso, a equipe do Fluminense realmente é muito forte. E então por isso que está brigando pela vice, né? Colocação dentro da competição. E a gente, com toda a nossa humildade, conseguimos a classificação para a Sul-Americana. E sobre a minha renovação, a gente está... eu deixei, né, por conta dos meus representantes, estão conversando e logo a gente deve ter um desfecho. Segue Goiânia. Oi, Jair. Boa noite. Juliano Moreira, Rádio Bandeirantes. Minha pergunta é a seguinte. O Goiás, de favorito ao rebaixamento, conseguiu de forma antecipada a sua manutenção na elite do futebol brasileiro e tudo de forma antecipada também veio a classificação na Copa Sul-Americana. De que forma, né, você começa a projetar 2023? Eu ouvi a direção falar o seguinte, 2023 já começou no Goiás, né? De que forma você começa a projetar o ano que vem para o Goiás? Eu sei que ainda tem um São Paulo pela frente, tem a despedida perante o torcedor aqui. Esse jogo vai servir para você ficar de olho em alguma peça que vai estar no seu radar para o ano que vem? Olha, esse trabalho não é feito só no final, né? O planejamento tem que ser quanto antes melhor. E a gente, como comissão, está sempre atento no mercado, está sempre atento em destaques, né? Não só na Série A, mas todo o Campeonato Brasileiro, jogadores também que vêm jogando. Então, esse trabalho é contínuo, né? Agora, principalmente para o Arley, né? Para os nossos dirigentes que têm que montar, com certeza eles já estão trabalhando para que a gente possa fazer um 2023 ainda melhor que 2022. Boa noite, Jair. Tandara Reis, do Sistema Sagres. Você mencionou que quer terminar a Série A do Campeonato Brasileiro fazendo um bom jogo diante do São Paulo, mesmo já estando classificado para a Copa Sul-Americana. Nesse sentido, no setor ofensivo, você não vai contar com o Dadá, que você mesmo já mencionou que foi uma peça muito importante durante a temporada, e o Vinícius está no departamento médico. Qual o peso da ausência desses jogadores, né? A ausência certa do Dadá e a possível ausência do Vinícius no setor ofensivo do Goiás? Foram dois jogadores que foram os nossos externos, beiradas, pontas, sei lá como a nomenclatura a gente fala hoje, cada um fala uma coisa, mas são esses jogadores de lado de campo, falar mais uma, que foram praticamente titulares, né? O Vinícius com algumas lesões quando não jogou, mas o Dadá praticamente jogou todos os jogos, então é lógico que são desfalques importantes, como eu falei, eles foram titulares dos lados do campo na maioria dos jogos, mas é a gente se reinventar dentro do grupo, perdemos o Baixo também, dentro dos desfalques, conseguir fazer uma grande partida e poder dar esse presente, né? Não só a classificação que já foi dado o presente, nós estamos classificados para a Sul-Americana, mas também terminar o campeonato com uma grande vitória diante da nossa torcida, que eles merecem. Eles nos apoiaram desde o minuto que eu cheguei, eles, por onde eu passo nas ruas, pedem para que eu fique, pedem minha renovação, né? Eu sinto esse carinho, né, deles, não só com todos que aqui estão, mas em especial comigo, porque é direcionado. Então, assim, e que a gente possa fazer um grande jogo e que a gente possa dar essa vitória para eles de presente desse ano, que com certeza eles vão se orgulhar de todos que aqui estavam, porque mesmo com todas as dificuldades, lesões, perdas, tudo que a gente sabe que o Goiás enfrentou, pontos tirados, né? Pontos tirados. Eu achei que o lance do Ganso lá era para tomar um cartão amarelo, que ele dá um cascudo no Dadá e não tomou o amarelo. E logo em seguida, 2 pesos, 2 medidas, ele dá o cartão para o Dadá. Mas, e não foi a primeira vez, né? Teve um pênalti lá em Goiânia também, que era para a gente, ele não deu, o nosso não era, ele deu. Foi assim o campeonato todo, nos tiraram muitos pontos, mas não foram o suficiente para nos tirar da Sul-Americana. Professor, boa noite, que é o André Rodrigues, da Band News, né, da série do esporte. Professor, o senhor já colocou aí na resposta ao companheiro do Rio que a negociação agora é do seu empresário com a direção do Goiás no processo da renovação de contrato. Mas só uma colocação ainda com relação a esse tema. A reunião da segunda-feira entre o senhor, o Edminho, o próprio Arley, foi positiva em cima do que o senhor colocou para nós após o jogo contra o Juventude? A reunião da segunda, ela foi positiva? Foi o que o senhor, de fato, queria ouvir
da direção do Goiás com relação a objetivos para o ano que vem? André, a reunião é igual ao meu voto, é secreto. Fechou, André? Muito bem.